Oi, tá funcionando? Esses dias eu estava pela internet vendo algumas coisas, alguns vídeos, até eu me deparar com uma frase que chocou a minha pessoa durante um bom tempo. Eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para pensar sobre isso. A frase foi a seguinte: existem coisas que você faz que você não acha que é um talento, por serem normal demais pra você. E eu fiquei pensando nisso até eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Gente, simplesmente essa frase mudou a forma como eu penso algumas coisas. E a primeira coisa de tudo, eu acho que mudou em relação ao autoconhecimento. Não só principalmente o autoconhecimento, que obviamente vai melhorar, como simplesmente eu comecei a perceber o quanto a gente desvaloriza as nossas coisas pra valorizar as coisas dos outros. Então a gente sempre tá preocupado no que o outro faz, no que o outro é, no que o outro tem. E a gente esquece do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente tem. Isso, assim, me deixou um pouco mexida. Simplesmente pelo fato de que tem muitas coisas que a gente faz que a gente não acha que são habilidades ou talentos ou coisas que a gente é muito bom, porque é tão normal pra gente que a gente já faz automático. Só que quando é nas outras pessoas, a gente fica tipo, nossa, você é muito boa nisso. E a gente acaba esquecendo que a gente também tem algumas habilidades especiais. Vou dar um exemplo pra vocês. No meu caso, eu realmente percebi o como as pessoas chamam a minha atenção para como eu consigo falar com as outras pessoas. Então, o meu poder de entender, de ouvir as pessoas e saber exatamente o que falar. Para mim, isso é uma coisa super natural, isso é uma coisa super normal, super automática, porque eu gravo vídeo aqui para vocês falando sobre essas coisas. Eu aconselho todos os meus amigos e todos eles vêm direto no meu privado me mandar mensagem quando precisam de algum aconselhamento ou precisam de alguém para ajudar a discernir o que é certo e o que é errado nessa situação. E eu não sabia disso, mas eu parei para prestar atenção no como as pessoas notificam isso em mim, sabe? No como elas percebem isso em mim. E eu realmente nunca percebi. Outra coisa também é em relação ao aprendizado. Eu tenho muita facilidade em aprender idiomas. Então, quando eu falo que coreano pra mim é super tranquilo, as pessoas ficam desesperadas. Tipo assim, não é tranquilo, não é. Só que pra mim é uma coisa tão gostosa, sabe? De aprender, de curiosidade, que isso a gente não reconhece como um talento ou uma habilidade, mas que na verdade é assim. E o que faz a gente pensar que isso que você faz é uma habilidade? Que simplesmente você tem isso e a maioria das pessoas não tem. Ou o que é muito simples pra você, o que é muito natural pra você, pra outras pessoas, pra elas conseguirem fazer na mesma magnitude que você, demora um pouco pra aprender ou elas precisam se esforçar muito mais. E isso que eu quero falar pra vocês é simplesmente pra gente voltar a reconhecer o que a gente tem, o que a gente é. Porque às vezes a gente repara muito no que a outra pessoa faz, no que a outra pessoa ganha, nas coisas que a outra pessoa é muito boa, e a gente esquece que nós também temos nosso ladinho, tá? E da mesma forma que você faz isso com eles fazem isso com você de volta. Porque as pessoas, elas realmente se preocupam mais em olhar pros outros do que pra si próprios. Então a chance de você também ser muito observado é grande. Não tô falando de observado como julgado, sabe? Mas as pessoas valorizarem isso em você mais do que você valoriza em si mesmo. Isso é completamente normal. Na verdade, assim, o que eu penso em relação a isso é que as pessoas realmente não ligam. Tá todo mundo nem aí pra você, você faz o que você quiser e pronto. Mas, sabe quando as pessoas, elas percebem uma habilidade? Tipo, você tá em algum ambiente com alguém fazendo alguma coisa que você acha super interessante. É claro que aquilo vai ser um pensamento momentâneo. Tipo assim, ah, nossa, ela sabe fazer isso, acabou, vai pra casa, vai esquecer total. Mas sabe, de você valorizar, de você perceber, de você entender o que a pessoa tá fazendo e como aquilo é uma coisa super legal. E se não for super legal, uma coisa super interessante ou uma coisa super inovadora, uma coisa que não se vê todos os dias. Aí eu parei pra pensar e realmente tem coisas que as pessoas percebem em mim e percebem nos outros e a gente mesma não percebe. Pra mim isso foi realmente um choque de realidade, porque eu não tinha essa noção do quão as pessoas valorizam muito mais do que a gente as nossas conquistas. A gente tende muito a desvalorizar tudo que a gente faz, porque sempre o do outro é melhor. Então vamos parar com essa cultura. Enfim, acho que essa frase modificou um pouco do que eu penso em relação aos meus próprios objetivos, que eu já alcancei. Então, assim, tem coisas que eu não vou ficar falando aqui sobre as minhas qualidades, né? Mas, assim, tem muitas coisas em mim, pelo menos, que eu passei a reparar depois que eu entendi isso melhor, depois que eu comecei a ver que realmente a frase está certa, a gente realmente não acha que é habilidade, não acha que é uma coisa boa. Não tô falando só de habilidade, tá? Tô falando, assim, coisas que vão te ajudar em alguma coisa. Por exemplo, esse lance da comunicação que eu falei pra vocês. Isso, com certeza, me ajudaria num trabalho, caso eu precise me comunicar com os meus colegas de trabalho. Faculdade, super necessário você falar com as pessoas, você entender as pessoas,
com os professores, diretores, tudo, gente. É muito importante comunicação. Então, ter uma habilidade dessa é muito importante. Isso não significa que se você não tem, você não consiga. Eu acho que a habilidade de comunicação é muito prática e simplesmente você aprender a ter empatia com as pessoas. Então, escutar e falar também, porque não dá pra você só escutar e não falar também, né? Nas relações as coisas têm que ser equilibradas, senão não dá certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para os próximos vídeos. Um beijo pra vocês, tchau e até a próxima!